Shalom aos amados irmãos aqui presentes, a todos aqueles que se achegam para prestar este culto a Elohim. Vamos agora meditar na palavra de Elohim, com nosso coração aberto, nossos ouvidos atentos, e nossas mentes ligadas naquilo que Yahová tem a nos ensinar. Amados, trago hoje uma porção daquilo que temos estudado juntamente com os irmãos no curso de capacitação de obreiros. Estamos vendo o módulo O Obreiro do Mashiach, o Obreiro do Ungido, e gostaria de trazer a parte inicial que nós tratamos ali. Começamos falando sobre as características das obras de Elohim, e depois entramos em alguns aspectos sobre a grande obra que Elohim vem realizando desde a eternidade, antes mesmo de iniciar a criação de todas as coisas. Ele já tinha o seu projeto e vem executando desde a criação para que, no seu devido tempo, possa ele ver o resultado da sua obra, né, que é a nova criação onde a nova humanidade estará habitando a Eretz, de acordo com o seu projeto. E começo comentando com os irmãos ali dois aspectos que são trazidos logo no início da lição, sobre as obras de Elohim, que aparece ali no primeiro capítulo de Bereshit. À medida que Yahová vai criando, vai pronunciando as suas palavras, as suas ordens, a gente vê que ele vai avaliando a sua obra para verificar se está atendendo àquilo que ele tinha em mente quando ele pronunciou a sua palavra. E como diz a Escritura, a palavra, quando sai da boca de Yahová, ela não volta vazia, mas faz aquilo que apraz. Então a gente vê a expressão ali logo no início, e viu que era bom. E o que significa esse bom? Significa que atendeu às expectativas dele. Ele realizou, e quando ele foi avaliar, ele viu que satisfazia. Uma obra boa é uma obra que atende às expectativas e que satisfaz. É a primeira característica que a gente observa ali quando Yahová está realizando suas obras. E a segunda é quando ele encerra essa parte da criação, a expressão ali que ele viu que era muito bom, e assim cessou as suas obras, cessou as obras da criação, porque estavam concluídas as obras que Yahová tinha proposto para a criação, porque só ele mesmo tem esse poder para criar, para trazer a existência do nada, né? Basta pronunciar uma palavra que aparece. Como ele disse, nas versões que nós temos, nas Bíblias, aparece haja luz, mas pode ser colocado a tradução da palavra como apareça, ou venha, né, para ser vista a luz. E aí colocaram ali haja luz. Então ele ordenou, apareça a luz tomou conta então daquele espaço que antes era possuído por trevas, que era sem forma e vazia, se referindo a Eretz. Então, o segundo aspecto da obra de Elohim é que ela chega ao seu fim, à sua plenitude. É uma obra completa. Yahová não deixa nada pela metade. Há um texto na Escritura que diz que nenhum dos seus desígnios podem ser impedidos. Agindo eu, quem impedirá? Então, a palavra que Yahová pronuncia, a obra que ele realiza, vai chegar à sua plenitude. E esses dois aspectos são muito importantes de nós observarmos nas obras de Elohim, porque ele espera que na nossa obra, a obra que realizamos como seus servidores, tenha essas mesmas características. Que ele possa olhar para as nossas obras e identificá-las como boas, como diz lá Shaul aos Efésios, que ele nos criou para as boas obras,
as quais ele preparou para que andássemos nelas. Então ele nos criou para as boas obras. E eu já, inclusive, compartilhei uma mensagem com os irmãos sobre essa questão, né, de o que Elohim considera bom, o que é bom de fato. Nós temos que, essa questão do bom ou o mal, gostoso ou nojento, né, como as pessoas falam, isso vai depender do gosto de cada um, né, vai depender dos elementos internos, das experiências, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que ela acha, classifica como bom e como ruim. E a nossa referência deve ser o Criador, porque Ele é o doador da vida e sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nenhum de nós levanta da cama. Sem o ar que Ele nos dá para respirarmos, nenhum de nós dá um passo adiante. Então é nele que nós devemos buscar a referência do que é bom e o que é mal. Então, que ele olhe para as nossas obras e, ao olhar para as nossas obras, ele possa ver muito bem, servo bom e fiel. As tuas obras foram aprovadas, são boas, me atendem, me satisfazem. Porque Yahová vai provar as obras. Todas elas vão passar pelo fogo. As que ficarem, as que permanecerem, se mostrarem de qualidade aos olhos de Elohim, vão ter o galardão associado. Aquelas que perecerem no fogo foram obras vãs, obras que não tiveram nenhum proveito para Yahová. E ele quer olhar também para nós e ver que nós chegamos ao fim da jornada. Não sejamos como aquele que começa uma edificação e depois não tem condições de terminar, e aí fica, como a gente vê, às vezes, pela cidade, o prédio fantasma. E todo mundo se pergunta, esse prédio nunca vai acabar? O que será desse prédio? Tem alguém morando nele? Quantos recursos não foram gastos naquela construção? Quanto tempo? Mas agora, de que serve aquele prédio? Então, fica, para as pessoas, fica como um exemplo de fracasso. Um exemplo de mau planejamento. E Yahová, ele tem o desejo que cada um de nós triunfe no trabalho, chegando ao fim e podendo olhar para as nossas obras e nos alegrarmos, e podermos nos apresentar dele com as mãos cheias de bons frutos. Então a gente começa com essas características das obras de Elohim que devem estar presentes nas nossas obras também. E a gente vai falando do organograma ali da obra de edificação do santuário de Elohim. Quem é o dono, quem é o cliente, quem é o administrador, o artífice, o mestre de obras e quem são os trabalhadores. E aí a gente entra numa parte em que a gente fala dos requisitos para o material e dos requisitos para os trabalhadores. E é sobre isso que eu gostaria de focar aqui com os irmãos, sobre os requisitos para os trabalhadores na edificação da morada de Elohim. Nós sabemos que falar de um assunto como esse para uma pessoa que está nas trevas, por que eu quero saber dos requisitos para trabalhar na morada do Criador? É porque ele não sabe que qualquer trabalho que ele faça que não esteja associado ao projeto no qual Yahová está envolvido é um trabalho vão. É um trabalho inútil. Por mais que no mundo ele seja aplaudido, seja elogiado, olha essa grande obra, olha como ele estudou bastante, adquiriu bastante conhecimento, é uma referência na área. A pessoa se esforçou e o seu esforço tem sido recompensado dentro da expectativa que ela tem. É porque no mundo as pessoas se esforçam pelo quê? O que elas esperam se esforçando? É ter uma recompensa do seu esforço. E alguns, a recompensa que eles esperam é ser famoso. A recompensa que eles esperam é receber um prêmio, ter um título para ostentar, né? Ou ir subindo na carreira para chegar ao topo e ter todo mundo ali sob a sua sujeição. Cada um tem a sua expectativa. Mas todas essas expectativas,
elas são relacionadas a algo que é temporário, perecível. E Yahová não nos chama para um trabalho que serve apenas para o imediato, para um trabalho vão. Porque está escrito, o mundo passa com as suas cobiças, com as suas expectativas, com os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Elohim permanece para sempre. Então essa é a diferença de você estar envolvido num trabalho qualquer do mundo. Você pode nomear qualquer trabalho. Não, mas fulano ganhou muito dinheiro. E aí você pergunta, mas até quando o trabalho vai render algum proveito para ele? Até 90 anos? 100 anos? E aí quando morrer? De que aproveitará ele durante o período dele aqui? Ter acumulado bilhões, trilhões? Ter permanecido no topo da lista da Forbes, dos mais ricos do mundo, por 10 anos seguidos, 20 anos seguidos? Pereceu, e agora? São reflexões que nós devemos ajudar as pessoas a fazerem para ver se elas conseguem enxergar a importância de se capacitar, de se habilitar para ser um servidor na morada de Yahová. É isso que o Senhor Yeshua está ensinando ali quando ele dá aquela parábola que o pessoal colocou como do filho pródigo, né? Mas que é um exemplo que o Senhor dá a respeito do pai, do relacionamento do pai e com seus filhos. E aí teve aquele filho mais moço que pegou a sua parte, que seria da herança dele, mas nem esperou o pai morrer, e foi gastar do seu jeito, foi viver da sua maneira, longe da casa do pai. Mas quando ele percebeu que todo o seu trabalho, todo o seu esforço para ter prazer nesta vida, para gastar e para mostrar tudo para as pessoas, não redundou em bem, e agora ele está na pior, ele se lembra de como viviam os trabalhadores do seu pai. E aí o Senhor Yeshua ensina algo maravilhoso ali. Muitas vezes a gente, como o texto ele nos leva a pensar mais profundamente a respeito da relação do pai e do filho. Mas devemos nos lembrar dessa questão, desse pensamento daquele filho. Os trabalhadores do meu pai não têm falta de coisa alguma. Olha como servir a Elohim vale a pena. Então, para ele já era o bastante ser um trabalhador do pai. Mas Elohim é tão bondoso para conosco que ele não se limita a nos dar um trabalho para fazer. Ele nos chama de filhos. Compartilha conosco da sua natureza, da sua glória, da sua grandeza. E não nos nega coisa alguma. Então, amados, com esse preâmbulo sobre a importância de ser um trabalhador na morada de Yahová, nós devemos nos conscientizar de quais são esses requisitos. O que eu preciso ter para poder trabalhar e chegar até o fim e poder avaliar a minha obra e dizer que ela foi boa aos olhos de Elohim, porque no final das contas quem vai dizer é ele. Mas eu preciso trabalhar sabendo quais são os critérios de Yahová. Como a gente se prepara para uma prova. A gente não se prepara para uma prova com os nossos critérios, né? Porque quem vai avaliar é quem fez o edital lá do concurso. Aí diz que tipo de questão vai ser, quantas questões vão ser, aí coloca o programa, né? Que tipo de assunto vai cair, e você tem que se preparar. Qual vai ser o critério? Você tem que fazer no mínimo tanto para conseguir estar na lista de aprovados. Qual vai ser o critério de classificação? Corte vai ser tantos candidatos. Então eu tenho que preparar. Aí você tem, pelo histórico, por aqueles que já passaram por aquele tipo de processo seletivo, você tem mais ou menos uma nota de corte, né, de acordo com a relação candidato-vaga. Então você vai
se enchendo desses conhecimentos para ter a melhor preparação possível. É claro que a mentalidade ideal, né, que aliás é a mentalidade que eu sempre tive em relação a processos que envolvem essa competição por uma vaga, eu estou competindo comigo mesmo. Ou seja, eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Então vou pegar a melhor referência, eu quero tirar 10. Eu não quero ser, vou pegar a nota de corte, eu preciso tirar essa nota de corte. Não, eu quero tirar 10. Então vou me preparar para tirar 10. Mas a gente sabe que é difícil. Então, às vezes, a pessoa se nivela por baixo e acaba se preparando também inadequadamente. Não, vou estudar para tirar a média. Aí chega lá, fica faltando um ponto para tirar a média. Então, nem entre os aprovados ele está. Então, assim devemos ser nós também. Pensar no 10. Eu quero agradar a Elohim em tudo. Mas ele vai fazer a avaliação da obra. E pode ser que uma obra fique de fora, a outra entre. Não, essa aqui você não fez direito. Essa aqui você não completou. Essa aqui foi boa, essa aqui você completou e você vai receber galardão por ela. Yahová é justo e verdadeiro. Então, amados, vamos ver aqui alguns requisitos para que eu possa trabalhar nesta grande obra, que é a obra que permanece. A morada de Yahová é uma morada eterna. E ele estará conosco aqui na Eretz para sempre, juntamente com aqueles que perseverarem no seu serviço, propuserem no seu coração agradá-lo. Então, o primeiro requisito para o trabalhador é que ele seja humano. Aí você pensa, mas tem que ser humano? Aí você já descarta aquele que acha que é bonitinho, que ele vai morrer e reencarnar como um bicho. Esse aí já está desqualificado. Porque bicho não serve para Elohim edificar a sua morada. Ou aquele que quer ser um mensageiro celestial. Não, quero ser um mensageiro celestial. Né? Com asas, né? Espírito, né? sem corpo, aí fica imaginando coisa. Não, tem que ser Adão. Porque foi o Adão que Yahová fez a sua imagem, a sua semelhança. Foi o Adão que ele colocou na Eretz para administrar. E aí você vê como o mundo trabalha para desprezar o Adão, o ser humano. O mundo vai criando situações para dar mais ênfase, mais atenção a bichos, atenção a que eles chamam de natureza, atenção a questões até de matéria morta, que é o ser humano, que é aquele que Elohim usa tanto para ser a sua morada como para trabalhar nesta edificação. Então vamos ver um texto aqui. Nosso primeiro texto, que se encontra no último livro da Escritura, Risayon, que também pode ser na tradução visão, ou como aparece aí em outras versões, revelação. Risayon, capítulo 5. Esse livro, no final desse conjunto de livros que nós temos na Bíblia, narra as visões de Yohanan, as revelações dadas a ele a respeito do futuro, até de coisas que já tinham acontecido, mas para dar o esclarecimento aos filhos de Elohim. E uma das coisas que são reveladas ali é o momento da glorificação do Senhor Yeshua, diante de todas as criaturas celestiais e diante do Pai. E diz assim no versículo 9 e no versículo 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: A ti convém tomar o livro para abrir os seus selos, porque foste sacrificado, e com teu sangue compraste a tua edá para Elohim, de toda a tribo e língua, de todo povo e nação, e os fizestes por reis e por ministros diante de nosso Elohim, para reinarem na Eretz. Então, ele está se referindo aqui a todos os seres humanos,
que pela emuná, pela confiança na palavra do Senhor Yeshua, pela confiança na obra que ele realizou, são incluídos como filhos de Elohim e podem agora fazer parte desse reino. Então, se trata de seres humanos. Aqui não são mensageiros celestiais, não são outras criaturas. Mas os seres celestiais, eles ministram também a Yahová, são servidores de Yahová, mas eles não têm esse privilégio de servi-lo na sua morada, de ser sua habitação. Eles trabalham a favor daqueles que assim o fazem. No caso, aqueles que creem no Senhor Yeshua, seres humanos que creem no Senhor Yeshua. O segundo requisito para trabalhar na morada de Yahová, para ser um ministrante na sua morada, é a pessoa assumir um compromisso com a verdade e com a justiça. E eu quero ler aqui o texto de Shaul aos Romanos, no capítulo 6. Carta de Shaul aos Romanos, no capítulo 6, versículos 17 e 18. E depois leremos o versículo 23. Diz assim: Bendito é Elohim, que depois de ter sido servos do erro, ou servos do pecado, colocastes sobre vosso coração escutar. Aqui é o verbo que significa atender ao que está sendo dito, que não é uma coisa passiva. Você recebeu a palavra, entendeu e vai pôr em prática. Bendito é Elohim, que depois de ter sido servos do erro, colocaste sobre vosso coração escutar e guardar aquela Torá, conforme o molde que recebestes sobre vós. E libertados do erro, foste feitos servos da justiça. Então a pessoa recebeu a Torá. O que é a Torá? A instrução. A instrução que foi dada por Shaul e pelos seus companheiros enviados por Elohim para a salvação das nações. Então, ele estava bem dizendo a Yahová, porque aqueles irmãos receberam a instrução, estavam guardando, praticando, vivendo na verdade como os servos da justiça. E no versículo 23 vai falar sobre o pagamento para cada tipo de servidor. Porque o pagamento do erro é aí aparece morte, né? Destruição. O pagamento do erro é avadom, como aparece aqui nesse texto hebraico. Pagamento do erro é avadom, ou destruição. Mas a dádiva de Elohim é a vida eterna em Yeshua ungido, nosso Senhor. Então é algo que está relacionado àquilo que estávamos falando antes. É sobre a pessoa refletir sobre o resultado da sua obra. A pessoa que está andando nas trevas, por mais que o trabalho dela seja um trabalho que você possa até tirar algum proveito ali, faz um bem para alguém, né, está ajudando as pessoas, está demonstrando ali honestidade, demonstrando até um temor a Elohim, mas se a pessoa está nas trevas, ela está caminhando para a perdição e ela perecerá, ou seja, se extinguirá. E o fim dela será de destruição. E aqui essa palavra destruição é interessante porque ela é além da morte física. Porque a pessoa, quando ela morre fisicamente, ela não necessariamente está sendo destruída. Muitos pensaram que estavam destruindo o Senhor Yeshua quando ele morreu. Mas não. Estavam, na verdade, contribuindo para a vitória dele. Porque o corpo dele expirou, né? O sopro do Senhor Yeshua saiu daquele corpo e depois voltou quando ele levantou dentre os mortos. Mas para aqueles que observavam, morreu. Mas ele não foi destruído. Agora, a destruição é quando a pessoa é descartada por Elohim. Pereceu no corpo e também a alma será lançada para as trevas e para o fogo eterno. Então, o pagamento do erro daquele que anda distante, desviado de Elohim, por mais que se esforce, como diz o Terrelá, né? Acorde de madrugada, durma tarde, coma o pão de dores,
Por mais que acumule obras e grandezas neste mundo, o seu fim será de destruição. Mas a dádiva de Elohim é a vida eterna em Yeshua ungido, nosso Senhor. Este é o melhor pagamento que tem. Mas além disso, além da vida eterna, ou seja, a morte não vai ter domínio sobre aquele que persevera e chega até o fim nessa carreira de servir a Elohim vitoriosamente, a morte não terá efeito sobre essa pessoa. Pode até levar este corpo que nós herdamos do Adão velho, caído, mas não terá domínio sobre as nossas almas. Por isso trabalhamos sem medo. Trabalhamos sem correria, sem pressa, sem angústia de alma. O que será de amanhã? Não, porque tudo está no controle daquele que nos dá a vida, que também guarda as nossas almas. Então, aqui, o obreiro, o trabalhador da morada de Yehuvá tem que ter compromisso com a verdade, com a instrução de Yehuvá, com aquilo que saiu da boca de Yehuvá e com a justiça. E é importante esse aspecto, porque em muitas situações um servo de Elohim vai se deparar com um conflito inicial de muitas vezes não querer ofender, não querer atingir o emocional de alguém, os sentimentos de alguém. E aí, como alguns usam a frase, né? Não, eu vou abrir mão disso aqui para salvar o relacionamento, para salvar a amizade, para não criar, né, conflitos. Mas uma coisa que o servo do Senhor não pode abrir mão é verdade e justiça. Porque se ele abrir mão disso, ele não vai ajudar ninguém, pode salvar por um tempo o tal do relacionamento, salvar algum prejuízo que ele teria se falasse a verdade ou se fizesse justiça, mas, como a gente viu aqui, o salário do erro é destruição. Então, muitas vezes a pessoa, para salvar-se de um prejuízo momentâneo, abre mão da verdade e da justiça. Esse aí não serve para servir a Elohim, porque é necessário que ele tenha compromisso sem reservas com a verdade e com a justiça. Ainda, como diz o Tehilá 15, aquele que jura e ainda que seja com dano seu, ele não vai voltar atrás. Ele vai cumprir a sua palavra. Esse é o verdadeiro. Então, compromisso com a verdade e com a justiça. Terceiro requisito para aquele que quer estar trabalhando, servindo ao Elohim vivo e verdadeiro, é ter a disposição interior. E o que é essa disposição? Você pode colocar em outras palavras como querer fazer. O servo de Elohim, ele não pode estar servindo só porque ele quer o galardão, ou só porque ele quer algum favorecimento, alguma resposta a uma causa específica. Ele não pode estar servindo somente porque eu gosto de fazer. O trabalho que me deram é interessante. Ele tem que querer agradar aquele a quem ele está servindo. Eu quero fazer, eu sei que preciso fazer, então vou me dispor a realizar. E os textos que eu separei aqui são dois. Um é Tehilá 40, versículo 8. Texto de Tehilá, ou Salmo, capítulo 40, versículo 8. Está escrito assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Elohim meu. Sim, a tua Torá está dentro do meu coração. Deleito-me. Então, aqui ele usa essa expressão, né, eu tenho prazer, eu quero fazer a tua vontade, Elohim meu. Pode ser traduzido por eu desejo, é o meu desejo, é o meu anseio fazer a tua vontade. Então, envolve todos esses aspectos, o aspecto de querer,
de você se mover para realizar aquilo e ter prazer. Eu tenho prazer porque eu quero agradar a Elohim. Eu não tenho prazer só porque é gostoso. Se não for gostoso, não, isso é, eu não sou... Vai ser como aquele obreiro. Não fui chamado para ser crente de banco. Ou então não fui chamado para lavar banheiro. Eu não fui chamado para servir, ficar de garçom. Foi chamado para quê? Para ficar entre os grandes, aparecendo diante das multidões, tendo muitos seguidores, muitos likes. Mas aquele que quer fazer a vontade de Elohim, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Mesmo que seja uma coisa que ninguém esteja vendo. Eu até comentei com os irmãos no culto no lar, que muitas vezes as pessoas procuram as posições elevadas, e o Senhor Yeshua falou sobre isso, né? Você fica ali, chega no local, a pessoa quer se sentar logo na cabeceira. Não, senta lá nos lugares mais baixos e se o anfitrião quiser te chamar, você vai ser honrado. Senão você fica ali na sua simplicidade. Vai orar, não vai para as praças, orar para que todo mundo ouça a sua oração bonita. Não vai largar os filactérios e vai ficar se vestindo de maneira que os homens pensem alguma coisa a respeito de você. Mas faça para Elohim, que em secreto ele vê a tua obra. É como nós temos trabalhado aqui. Quem no mundo, né, as coisas que têm acontecido aqui no Brasil têm chamado a atenção do mundo. Tem chamado a atenção dos brasileiros e dos moradores de outras nações. Mas quem vai noticiar que as mudanças que têm acontecido são fruto do clamor dos santos? Isso é um segredo. Mas que Elohim bem o sabe. E vai dar o galardão àqueles que têm batalhado, que têm lutado, que têm cooperado com ele. Então, deleito-me em fazer a tua vontade, Elohim meu. A tua Torá está dentro do meu coração. E o outro texto é o Senhor Yeshua manifestando este mesmo prazer, esta mesma vontade de agradar ao Pai, que está em Yohanan. Yohanan, que apelidaram de João, capítulo 4, versículo 34. Ele está ali perto do poço, onde ele teve aquele encontro com a mulher de Shomiron, e os discípulos oferecem comida para ele, e ele fala que tem uma comida que eles não conheciam. O que a comida faz? Ela alimenta o corpo, fortalece o corpo, supre, né, tira a fome, o corpo se renova em ânimo. Então é algo que o corpo precisa, sem o qual o corpo não consegue prosseguir. Então o alimento é algo que realmente faz parte do corpo. O corpo precisa desse alimento. E o Senhor Yeshua declara no versículo 34, disse-lhes Yeshua, o meu alimento é fazer a vontade do que me enviou e concluir a sua obra. Então, logicamente, ele estava falando de um alimento que não era do físico. É o alimento da alma, o alimento do ser, o alimento do meu viver. O que me move, o que me sustenta, o que me satisfaz? Satisfaz a minha alma. Fazer a vontade do meu Pai. Nada mais nesse mundo vai me dar mais prazer do que isso. Nada mais vai satisfazer. Ou vai fazer qualquer diferença. Para o Senhor Yeshua, então, que é o exemplo maior. Ele não fez o investimento. Não, vou fazer um investimento, vou estudar aqui sobre ações, sobre especuladores, vou fazer aqui o estudo de mercado financeiro, economia e tal, para ficar rico e todos saberem que eu sou filho de Elohim. Nada disso. Andava a pé, ia falando no gogó, mas a sua alma estava muito bem alimentada. Como ele disse, o Pai sempre está comigo, não tem me deixado só. Por quê? Sempre faço o que lhe agrada.
Então ele já estava alimentado, saciado, não precisava de mais nada. Assim, devemos aprender com ele. Assim deve ser aquele que quer servir a Elohim. Porque a pessoa que quer servir a Elohim, mas está procurando satisfazer a sua alma com outras coisas que não com o próprio prazer de Elohim, não vai chegar ao fim. Vai desanimar. Para que eu estou fazendo isso? Vai chegar uma hora que vai questionar. Por que eu estou sofrendo tanto isso? Será que vale a pena mesmo? Isso não vai acabar, não? Quando é que o Senhor Yeshua vem? Poxa, ninguém aceita a minha pregação, ninguém olha para mim, ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém me elogia, ninguém. Aí a pessoa começa a falar, ouvir as setas de Satã, porque quem alimenta a alma dele? O que alimenta a alma dele? Ele não aprendeu. Disposição, querer fazer. Próximo requisito, humildade. Humildade. E humildade aqui é o significado real que aparece na Escritura Sagrada, que é submissão. Humildade não tem a ver com ter pouco dinheiro, poucos recursos. Humildade tem a ver com você reconhecer que está abaixo, que necessita. E a gente sabe, né, que você encontra muitas pessoas que são miseráveis, dependentes, mas são soberbas. E às vezes até no trato parecem que são humildes, porque falam manso. Não, poxa, eu preciso, estou passando na pior, estou desempregado e tal. Fala do Senhor Yeshua. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Yeshua. Se curvar diante dele. Não, eu tenho a minha própria religião, eu tenho a minha própria filosofia de vida. E aí você vê que não existe humildade. Existe dependência, existe falta de recurso, existe sofrimento, mas humildade é submissão. E o trabalhador de Elohim tem que estar consciente de que ele depende de Elohim, necessita de Elohim, e que ele precisa se sujeitar, porque Yahová não aceitará questionadores, murmuradores, ou gente que seja aqui que tenha muitas ideias. Não, eu tenho muitas ideias aqui. Eu acho que a igreja precisa evoluir. Né? E aí a gente vê o que está acontecendo no mundo aí. O resultado da evolução das igrejas. Falta de respeito ao nome do Senhor, abandono da Escritura Sagrada, juventude toda perdida, sem referência. E essa guerra, né? Competição, briga. Vamos então ver os textos aqui a respeito da humildade. Aprendendo com o Senhor Yeshua em Yohanan, novamente, capítulo 6. Texto de Yohanan, ou como aparece na Bíblia, João, capítulo 6, versículos 38 a 40. O próprio Senhor Yeshua, o Rei da Glória, Salvador da humanidade, doador da vida eterna, ele diz assim: porque eu desci do Shamaim, do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se extingua ou pereça, mas que o levante no último Yom, no último dia. Porque esta é a vontade do meu Pai, que quem quer que vir o Filho e crer nele, tenha a vida eterna, e eu o levantarei no último Yom. Eu levantarei aqui é levantar dentre os mortos. Né? Aparece aí, ressuscitarei no último Yom. Então o Senhor Yeshua diz, eu vim não para fazer a minha vontade, eu não vim aqui para passear, não vim aqui para fazer um reino para mim, glória para mim, vim para fazer a vontade do meu Pai. Isso é humildade. Aí chega um outro momento, o Senhor Yeshua fala, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu, na verdade, o sou. Aí alguns chegam e falam, mas com que autoridade fazes essas coisas? Tu te consideras igual a Elohim? Porque o Senhor Yeshua está dizendo que é filho de Elohim, que foi enviado por Elohim, que eles não conhecem Elohim, que Elohim não é o pai deles, e eles ficam furiosos, Yehudim. Mas
Falar a verdade não é soberba. Pelo contrário, se a pessoa mente, ela está sendo soberba. Porque nem à verdade ela se sujeita. Não, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Aí você pergunta, eu preciso de alguém para fazer essa tarefa aqui. Você sabe fazer? Você consegue? Consigo. Eu posso fazer. Tenho conhecimento. Ou no máximo, olha, eu nunca fiz. Não sei fazer. Mas eu posso aprender. E se eu conseguir, eu te respondo, eu te dou um retorno. Agora aquele que diz, eu não sei fazer direito, fez isso a vida toda. Mas no coração não quer fazer, ou então é uma pessoa insegura, não sei fazer, não sei, de repente se não der certo. Mas você não sabe fazer? Você não é experimentado nisso? Não, mas Ou então aquele que nunca fez, não sabe, nunca viu, aí você coloca a ferramenta na mão dele e fala, o que é isso aqui? Mas você pergunta, você sabe fazer? Sei. Faz em quanto tempo? Um dia só, preciso. E o negócio é para 1 ano. Aí você olha assim, soberba. Não tem humildade. Então na escritura, pode ser que apareça em alguma versão aí a palavra modéstia, né? Mas no português, normalmente, a modéstia está associada ao quê? A pessoa não dizer exatamente o que é. Ela se diminuir, né? Reduzir um pouco para não parecer que é soberba. Mas a verdade é uma só. Não tem como você reduzir ou aumentar a verdade. Então, são coisas do português, né, ou das sociedades que vão sendo trazidas, e o Senhor Yeshua falava, eu sou. O Yohanan falava, eu não sou ungido. Tu és o Navi? Não, eu não sou o Navi. Eu sou aqui a voz que clama no deserto. Mas quem és tu para vir emergindo? Ele vai falando lá, assim, o que faremos? Se tem 2 túnicas, aí 2 capas, repartam o que não tem. Você, soldado romano, aí vai dando ordem. Porque ele foi enviado por Elohim para preparar o povo. Isso não é soberba. Isso é estar consciente da sua tarefa, do seu trabalho, da sua posição, da sua capacidade e viver conforme a verdade e a justiça. E verdade está ligada à humildade, submissão. O outro texto que eu queria separar aqui é o texto de Matitiarro 26:39, que os irmãos podem só anotar, mas que nós conhecemos bem. Quando o Senhor Yeshua se dobra perante o Pai, ali no jardim, e ora ao Pai pedindo que, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é humildade. E por fim, Yohanan 15:5. 15:5. Quando o Senhor Yeshua está ensinando sobre a videira verdadeira para os seus discípulos, ele fala, vós sois as varas, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem dá fruto, né, o Senhor vai limpar. Quem não dá fruto, o Senhor tira. Né, o Pai tira. E vai terminar dizendo assim, sem mim, nada podeis fazer. O Senhor Yeshua não estava sendo soberbo ali, ele estava sendo verdadeiro. E o verdadeiro servo, aquele que quer estar servindo a Elohim e ter essa carreira gloriosa que conduz à vida, precisa se sujeitar reconhecendo que depende inteiramente de Elohim. Então, humildade é o requisito para quem quer trabalhar na morada de Elohim. O soberbo não vai poder nem ser discípulo, quanto mais servir a Yahová na sua morada. Próximo requisito, o servidor precisa ter a capacidade de renunciar. Se a pessoa não tiver disposta a abrir mão de tudo, vai chegar um momento que o Senhor vai dar uma ordem, até para testar o que está no coração da pessoa, vai dar uma tarefa para ela, e ela não vai conseguir cumprir. Me veio à mente aquele caso do
jovem rico, né? Ah, Senhor, eu quero ter a vida. O que farei? E aí o Senhor Yeshua vai falar sobre os mandamentos com ele. Tudo isso tenho feito. O que me falta? E aí o Senhor Yeshua olha para ele. Bom, o que você precisa é saber com quem você está falando. Yeshua é o Senhor. Ele é quem dá a vida eterna. Se você quer ter a vida eterna, precisa se sujeitar a Ele. Então ele fala, pega tudo que você tem, vende e dá tudo aos pobres. Depois vem e segue-me. Ele conseguiu cumprir? Não. Mas na mente dele, ele era um servo de Elohim. Ele estava fazendo tudo desde a meninice, ele fazia tudo conforme Elohim mandava. Como Shaul, né? Fiz tudo que o Senhor mandou. Mas faltou se sujeitar. Então, não conseguiu renunciar às suas riquezas para seguir ao Senhor Yeshua. Lucas 14:33. Lucas 14:33 diz assim: assim, todo varão de vós, caso não se separe de tudo o que é seu, não será capaz de ser meu aprendiz. Ou em outra versão, aparece aí, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então não pode nem começar a aprender o serviço, quanto mais meter a mão na coisa sagrada, porque Jeová é zeloso na sua morada. Em Atos 20, versículos 18, 19 e 24, Shaul chama os líderes em Éfeso e fala assim: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro Yom, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, ou com grande humildade, e com muitas lágrimas e testes que pelas ciladas dos Yehudim me sobrevieram. Então, Shaul foi muito testado para saber se ele realmente ia continuar naquela obra. Ele largou, ele renunciou muitas coisas para viver aquele estilo de vida. É um estilo de vida de completa renúncia. Mas, quando chega aqui no versículo 24, ele declara o seguinte: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Yeshua para dar testemunho do anúncio da graça de Elohim. Então, Shaul, ele sabia fazer essa comparação de valores. A minha vida não é mais preciosa do que agradar a Elohim. Porque agradando a Elohim, eu garanto a minha vida eterna. Agora, andando no erro, ainda que eu tenha uma vantagem momentânea, o fim será de destruição, que o salário do erro é a destruição. Então, uma pessoa que renuncia, tem um coração disposto a renunciar, ela vai buscar se apresentar disponível para o Senhor. Uma pessoa que passou aqui pelo requisito da disposição de querer servir a Elohim, querer agradá-lo, ela vai buscar meios para cada vez mais servir a Elohim. Porque quem mais semeia, também vai colher mais. O que semeia muito, vai colher muito. O que semeia pouco, vai colher pouco. O que não semeia nada, não vai colher nada. Então, aquele que ama Elohim vai querer servi-lo cada vez mais. E aí vai buscar disponibilidade de tempo, vai se desprender de outros afazeres, de outras questões que não são mais importantes, nunca serão, do que a obra de Elohim. E a gente vê aquele exemplo daquelas pessoas que o Senhor Yeshua chamou e aí a pessoa, não, mestre, segui-te para onde quer que fores. Assim, o que você está procurando não é o que eu vou te dar.
meu pagamento não é isso aí que você está querendo, não. Você quer salário, quer riqueza, quer mansão? Então, tem um monte de empresa aí, um monte de lugar para você trabalhar, você pode abrir o teu negócio, mas se você quiser vir comigo, você não... As raposas têm os seus covis, os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Meu salário é outro. Aí chega para o outro, você vem, segue-me. E aí, não, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai lá que morreu. Deixa os mortos sepultarem seus mortos. Quanto a ti, vem e anuncia o reino de Elohim. Aí chegou, não, eu tenho outra coisa para fazer aqui. Aquele que lança a mão ao arado e olha para trás, não é apto. Então a pessoa tem que ter disposição para renunciar, capacidade para renunciar. Mas para fazer isso, ela precisa enxergar. Porque ninguém, em são juízo, vai abrir mão de algo que é bom por algo ruim. Disponibilidade de tempo, desprendimento, se desprender dos laços e estar pronto para que Elohim, quando quiser me usar, eu vou poder servi-lo. E assim você vai ter o prazer que o Senhor Yeshua declarou, meu alimento. Ele nunca passou fome. A alma do Senhor Yeshua nunca passou fome, exceto quando ele carregou a nossa culpa no madeiro. Aí o Pai se afastou. Aí o alimento da alma do Senhor Yeshua deixou de estar presente. Mas nós temos a promessa de que Ele está conosco, se tão somente andarmos nos seus caminhos. E o último requisito, para nós encerrarmos aqui a nossa meditação, o último requisito que eu quero compartilhar com os irmãos é da perseverança. Nós temos muitas outras coisas aí, até dentro desses requisitos que nós passamos, temos outros elementos, características, mas dentro deste tempo que nós temos, vamos encerrar aqui com a perseverança. Vamos ler primeiro a carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Aquele que quer servir a Elohim, como nós vimos lá no início, comentamos, ele precisa se fortalecer para chegar até o fim, completar a obra. Porque Yahuvá, quando provar a obra, ele só vai aceitar a obra completa. Porque ele nos chamou para sermos íntegros, inteiros. Ele não aceita 80%, 90%, 99,99%. Só 100%. Então aqui em 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre firmes e constantes, correndo para chegar ao final. A segunda carta de Yohanan também traz esse chamado à perseverança. Segunda carta de Yohanan, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos inteiro galardão. Então é o cuidado que o trabalhador ele tem que ter, porque é só prejuízo e desgosto quando você vai realizando uma obra e aí você deixa lá a obra para fazer para continuar no dia seguinte e quando você chega lá está tudo destruído. Aí tem que fazer tudo de novo. Ou então quando você dá 10 passos para frente, 20 para trás. E você, por mais que você se esforce para ir para frente, remar para frente, você não consegue avançar. Você está sempre sendo vencido pelo cansaço ou por outras coisas. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Preservemos o que já alcançamos e lutemos para continuar crescendo. E por fim, carta de Shaul aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 13. Efésios 6, 10 a 13. É Shaul falando aos irmãos em Éfeso,
Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força da sua valentia, sua gevurá, robustez. Vesti-vos de toda a armadura de Elohim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satã. Porque não é contra a carne e sangue a guerra para nós, mas contra os chefes, poderosos dominadores da Eretz da escuridão, mensageiros malignos que estão nas alturas. Portanto, tomai para vós toda a armadura de Elohim, e podereis vos sustentar de pé diante de todos que se levantarem sobre vós no dia mau. E havendo feito tudo, completou a obra, ficar firmes. Amém, amados? Deixo essa mensagem para nossa edificação, que Elohim possa nos abençoar para que estejamos prontos, em condições de servi-lo, para apresentar uma obra boa e completa, para recebermos dele o inteiro galardão. Amém.